Boa noite, Deus abençoe. A aula de hoje, o tema será Constantino e a liberdade religiosa. Nós temos alguns objetivos para essa aula e eles serão: a igreja antes de Constantino, queremos saber como ela era, quem foi ele e como ele chegou ao poder de imperador, o que foi o Edito de Milão, e algumas pessoas também irão pronunciar Édito, tá? Então você sempre vai ver ou Édito de Milão ou Edito de Milão. Liberdade religiosa e liberdade oficial e as transformações que houveram na igreja ali no século IV. Para começar essa aula, eu vou fazer uma pergunta, ela não é uma pergunta retórica, ou seja, ela não é uma pergunta que eu não quero obter resposta. Eu queria que vocês pudessem me dizer alguma coisa sobre o que eu vou perguntar a vocês agora. Se vocês estivessem no século III, por volta ali do ano 300, você estaria pronto para perder tudo que tem, até mesmo a sua vida, só por participar de uma Santa Missa no domingo? Você estaria disposta a isso? Perder tudo. Perder sua casa, seu carro, sua moto, sua bicicleta, seu empreendimento e até mesmo o que você tem de melhor e mais precioso que a sua vida, única e exclusivamente por ir à Santa Missa. Alguém aqui teria coragem de me responder que estaria ou que não estaria? Eu acho que nesse tempo, com a cabeça que eu tenho hoje, teria coragem, sim. Se fosse há uns anos atrás, há uns anos, sem conhecimento das poucas coisas que eu conheço, não teria, não. Preciso ser sincera, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e se eu disser o contrário, eu vou estar mentindo. Mas hoje, com o pouquinho que eu sei, que eu estou estudando e aprendendo, hoje sim, eu perderia tudo pela Santa Missa. Muito bom, obrigado pela sua contribuição. E essa pergunta, na verdade, ela foi para a gente lembrar o que houve com nossos irmãos a partir da aula passada. Alguns de vocês falaram comigo no privado e alguns falam também ali no grupo do WhatsApp o quão triste ficaram, né? E também o quão maravilhado ficaram por perceber a grandiosidade da demonstração de fé de nossos irmãos nos primeiros séculos, quando eu falei alguns relatos dos martírios e das perseguições que ocorreram. Foram imperadores monstruosos, foram imperadores terríveis, foram imperadores que nós poderíamos facilmente dar a eles o adjetivo de desgraçados. Porque se uma pessoa agraciada é quem tem a graça de Deus e vive debaixo dela, eles eram homens extremamente desgraçados, né? Não tinham a graça de Deus sobre ele, porque quem tem a graça de Deus jamais fariam aquilo que aqueles homens fizeram com aquelas almas justas. Mas então, a gente chega ao final do segundo século, início do terceiro século. E aqui é o que vai acontecer o desenrolar da nossa aula de hoje. Um novo imperador, seu nome Constantino o Grande. Certamente você já deve ter escutado o nome dele em algum momento aí da sua vida. Ou na escola, ou numa conversa, ou numa catequese, ou num vídeo do YouTube, TikTok, Instagram, em que uma pessoa afirmou que ele fundou a Igreja Católica, e certamente você também deve ter escutado alguém falando que, errado, de forma nenhuma, ele tenha fundado a Igreja Católica. Então, a intenção é que você... Só um minutinho aqui, gente. A minha esposa quer um pano de boca para Mariana. Entra aí, amor. Erros técnicos de um pai, de um neopapai. Deixa eu ver, Mariana, vem cá. Olha, Parabéns. Mari. As alunas do papai. Deixa eu ver, Maria. Minha roupa de dormir, gente. Boa noite. Oi, A neném de oi. vó, meu Deus!
Muito fofinha. Tchau, gente. Boa aula. Ah, meu amor, Deus abençoe. Muito lindinha, né? E sim, voltando ao que eu estava falando. Então, é, depois de toda a perseguição religiosa que a gente, e quando eu digo a gente, eu falo a gente no sentido de nós cristãos, tá? Que a gente sofre, finalmente a gente se depara com um novo imperador. Primeiro, desmistificando o que dizem. Não tem condição nenhuma dele fundar a igreja. Essa é a maior mentira contada. Porque aquilo que nós vimos na aula passada. Se Constantino ele chega por volta do ano 312, vou falar isso para você daqui a pouco, a tornar-se imperador, como é que antes dele houveram todos os santos, todos os mártires que a gente falou na aula passada. Como é que Perpétua, Felicidade, como é que Ifigênia, Policarpo de Esmirna, Sinforosa, todos vieram antes e eram cristãos, membro da Igreja Católica, e Constantino só veio lá para depois do ano 300, por isso, né? Ali já século IV, para ser mais exato. Como é que ele pode ter fundado a Igreja Católica? Então, essa é uma mentira que tranquilamente a gente consegue calar qualquer pessoa que venha dizer que a igreja ela não é fundada por Cristo nenhum e que Pedro não tem, né, não existe o primado de Pedro e não existe a sucessão apostólica. Só basta dizer, se Constantino tivesse fundado a igreja, ele teria que nascer no século I, precisamente no ano 30. Ao contrário, ele só vai existir no ano 312, início do século IV, depois de 3 séculos de perseguição, morte e sofrimento dos cristãos. Quem é Constantino? Constantino é filho do imperador Constâncio Cloro e da imperatriz Helena Drepanon. Helena Drepanon, eu vou falar com ela um pouquinho mais à frente, quem foi essa mulher, a mãe de Constantino, porque nesse início agora eu quero responder para vocês quem foi Constantino. Constantino era um homem extremamente inteligente, educado, para tornar-se um grandioso militar. Porque se ele era filho do imperador, certamente um dia ele iria tornar-se imperador. Ele tinha que ter, no mínimo, uma noção do que é batalha, do que é luta, do que é guerra. E por que ele tinha que ter noção disso? Naquele período, o grandioso Império Romano era dividido em 4 partes. E desta vez, uma das partes do Império Romano estava se levantando para fazer uma guerra interna. Essa guerra interna é chamada de guerra civil. Como é que a gente vai entender? Se o Brasil está em guerra contra, fazendo valer ali o jogo do Brasil contra a Holanda, né? Se o Brasil está em guerra contra a Holanda, é uma guerra entre 2 países. Então, dará-se o nome de guerra entre nações. Se dentro do Brasil surgiu uma guerra entre paulistanos e cariocas, entre baianos e recifenses, entre mineiros e pernambucanos, isso vai ser uma guerra civil, porque é brasileiros lutando contra brasileiros. É uma guerra interna, é uma guerra de povo contra o seu próprio povo. É nesse contexto de guerra interna, uma guerra civil, que um homem chamado Maxicêncio, ele quer destruir o governo que o pai deixa para Constantino. Como assim? A parte que cabia a Constantino era um governo menor do império. Maxêncio ele quer derrubar Constantino para se tornar um líder maior e único de todo o Império Romano. Constantino, então, e aqui a gente tem 2 versões, tá? 2 versões. Historiadores dizem que foi através de um sonho e historiadores dizem que foi através de uma visão, ele acordado. Vai ter uma luta entre o povo de Constantino, liderado por ele, numa quantidade consideravelmente menor de exército,
contra o exército de Maxêncio. Maxêncio tem um exército consideravelmente maior e que tranquilamente venceria Constantino. Quando Constantino está na véspera, um dia anterior à batalha, essa batalha ela é famosíssima, chamada de a Batalha da Ponte Milvia, tá? Batalha da Ponte Milvia. Nessa batalha, anterior ao acontecimento dela, Constantino ele vê um sinal no céu, conta o relato. E o sinal que aparece para Constantino, eu até peguei a informação para dizer para vocês, quando ele vê aquele sinal no céu, segundo Eusébio, de Cesareia, o sinal forma uma cruz. Uma cruz. E um letreiro é enxergado por Constantino. E o letreiro dizia: com este sinal vencerás. Automaticamente, ele entendeu que era um sinal da cruz cristã. Vale ressaltar que estamos ainda em um período que o cristianismo está nas catacumbas, escondido, mas tinha muitos cristãos já, muitos cristãos. Já tinha cristão que trabalhava em comércios, tinha cristão que trabalhava nos setores públicos, tinha cristão que tinha ascendido economicamente, tá? Embora o imperador do tempo de perseguição tinha tomado tudo desses cristãos e do próprio cofre, né, da igreja, tirado tudo e roubado e usurpado, já que ele não concordava, mas existiam os cristãos já que tinham crescido muito. Estamos falando do início do século IV. Então já foi 300 anos aí depois que a igreja nasce e tem o seu impulso missionário. Quando Constantino vê essa imagem, Constantino ele cria um símbolozinho que vocês já viram. É um P e tem como que fosse uma cruz ali no início da letra P. Esse símbolo, geralmente, eles têm nas mitras dos bispos. Esse símbolo costuma ter no altar, ali, onde agora é o Santo Sacrifício. Eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp esse símbolo. Esse símbolo, Constantino coloca nos escudos de todos os seus soldados e vai para a batalha contra Maxêncio. Falo novamente, Constantino tinha um exército extremamente inferior em quantidade de pessoas do que Maxêncio. Mas, pasmem, quem vence a batalha é justamente Constantino. Deixa eu permitir aqui para o colega entrar. Quando Constantino vence essa batalha, automaticamente ele diz o seguinte: eu só venci esta batalha por causa do Deus dos cristãos, ou seja, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece. E é diante do reconhecimento da vitória sobre Maxêncio, ali no grande confronto da Ponte Mívia, Iris, bem-vinda, Deus abençoe, sobre a Ponte Mívia, que Constantino começa a dizer bem assim: temos que resolver isso aqui. Se não fosse o Deus cristão, hoje eu não venceria Maxêncio e perderia, né, a capacidade para tornar-me o grande imperador de Roma, o imperador do grande Império Romano. E aí, ele então faz um decreto. Esse decreto é chamado de Edito de Milão, ou, como eu falei agora há pouco, Edito de Milão. O que vai acontecer? Esse decreto ele terá algumas determinações. Algumas determinações. Eu até coloquei hoje na caixinha do Instagram para saber quantas andava o conhecimento prévio do povo, e uma vergonha, viu? Uma vergonha. O povo realmente não sabe o básico do que é o conhecimento histórico da nossa igreja. É por isso que, às vezes, são facilmente enganados por esse povo aí que abre a sua varanda, né, coloca umas cadeiras e chama de igreja. Porque, infelizmente, segundo Santo Agostinho, só pode amar aquilo que se conhece. Se não conhece, qualquer um vai nos enganar. Então, é decretado o Edito de Milão, e de tudo aquilo que está no decreto,
4 coisas são cruciais para a mudança política e mudança religiosa do Império Romano. Primeiro, liberdade religiosa a todos, tá? Todos. Como assim, professor? Se eu sou cristão, eu poderei amar e adorar o Deus cristão, tá? Se eu tenho Vênus como deusa, poderei adorar Vênus. Se eu tenho Diana, poderei adorar Diana. Se eu tenho o Sol, poderei adorar o Sol. Se eu tenho a Lua, poderei adorar a Lua. E assim você teria liberdade para adorar quem você quisesse. Porque qual era o problema aqui? No Império Romano, você poderia adorar o Deus que você quisesse, mas os cristãos não podiam adorar o Deus cristão. Está entendendo? Então você poderia adorar o imperador, você poderia adorar todos os outros deuses tranquilamente, menos o Deus cristão. Maile, tu pediu a palavra, Maile? Sim, é só uma dúvida, professor. Boa noite, primeiramente. Boa O noite. senhor vem falando aí, né, de vários imperadores que perseguiam a Igreja Católica, né? E no caso Constantino foi o primeiro a quebrar isso, de parar essas perseguições? O primeiro, ele acaba mudando esse cenário, Maile, justamente por causa da experiência pessoal que ele teve. Agora, tem uma coisa que as pessoas acabam não entendendo, né, e equivocando-se. Constantino, ele não torna o cristianismo religião oficial do império. Quem vai tornar isso é outro imperador que nós conheceremos depois, tá? O que ele faz é, Maíli pode adorar o Deus dela se ela quiser. Rosane pode adorar o Deus dela se ela quiser. Íris pode adorar o Deus dela se ela quiser. São as primeiras determinações. Liberdade religiosa a todos. Adorem quem vocês quiserem. Devolução dos bens da igreja. Todos aqueles que perseguiram os cristãos, eles tomavam aquilo que era dos cristãos. E lembre daquilo que eu falei na nossa primeira aula. Tudo que era dos cristãos era da igreja. E tudo que era da igreja era de todos. Então, Clausete, ela tinha a sua fortuna. Quando ela convertia-se ao cristianismo, ela colocava naquele que a gente chama de o tesouro de São Pedro. E como eu sou membro da igreja, eu também tinha direitos enquanto membro da igreja. Porque, diferente daquilo de hoje em dia, nós cristãos vivíamos todos os dias como se fosse o último. O último. Então, o que Jesus disse? Não acumuleis bens onde a traça corrói e os vermes destroem. Ao contrário, que vossos bens, né, esteja voltado para o espiritual. O vosso coração, né, onde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro, disse o Senhor. Então, a intenção dos cristãos era sempre essa, vivendo o hoje, como se fosse o último dia de suas vidas. Por isso que eles não tinham medo de ir para o martírio. Ao contrário, ir para o martírio era desejado, nossos irmãos desejavam ser martirizados para honrar o Senhor com a sua dor e com o seu sangue, sabe? Então, a devolução dos bens da igreja é uma determinação do decreto do Edito de Milão. Outra definição, fim das perseguições. Quando ele declara liberdade religiosa, automaticamente é declarado fim das perseguições. Agora, imagine você, naquele dia, tente voltar aí, a história é assim, sabe? A gente vê a história tentando voltar lá para o cenário. Imagine você estar lá, no início do século IV, onde amigos, parentes seus foram assassinados por serem católicos, a mando do governante da nação,
E do nada chega o documento dizendo: a partir de hoje, ninguém mais vai sofrer pena, ninguém mais vai sofrer dor, ninguém mais vai ser perseguido por ser cristão. E aqueles que cultuavam Deus escondido dentro das cavernas e catacumbas, agora poderão sair, externar, pôr para fora a sua fé. Sabe? Eu imagino o júbilo, sabe? O grito do povo bradando, sabe? Hosana nas alturas, júbilo de aleluia, de glória a Deus, por poder agora exercer abertamente a sua fé. Isso é uma das definições do decreto assinado por Constantino. Outra definição é a igualdade entre os cultos. Você agora fará os seus cultos livremente, podendo, inclusive, e eu coloquei isso aqui, né, mais à frente, porque algumas coisas mudam, sabe? No dia a dia do povo, algumas coisas começam a mudar. E uma das mudanças é o quê? As missas que eram celebradas dentro de catacumbas, de túmulos, agora poderão ser celebradas publicamente, sabe? As pessoas agora poderão ir para a Santa Missa sem o medo. Gente, vocês já ouviram falar que o peixe é um sinal, é um símbolo do cristianismo? Alguém aqui já ouviu falar isso? O peixe, né, peixe, é um símbolo do cristianismo. O que é que acontecia? Eu não podia falar, Carol falou aqui, ó, eu não podia falar que eu sou cristão. Carol não podia falar que ela era cristã. Iris não podia falar que ela era cristã. Porque se as pessoas soubessem que nós três éramos cristãos, mandariam nos matar. Então, o que era que fazia? Nós pintávamos um peixe ali na porta ou na parede de nossa casa, e quando um cristão passava, o cristão dizia: olha, ali tem um cristão. Então, entrava na casa e era acolhido, celebrava-se a Santíssima Eucaristia escondido, obviamente dava-se um culto ao Senhor, e os outros perseguidores não sabiam, ninguém sabia, sabe? Não é à toa que a gente, ainda hoje, né? Exemplo, nós nunca nos conhecemos pessoalmente. Eu não sei se vocês já fizeram experiência de ir para algum lugar. A primeira foi Santa Bárbara. Sim, eu não lembro que tinha isso no filme, não, mas já assisti o filme de Santa Bárbara e também muito belo. Eu lembro que, exemplo, eu já preguei em vários lugares, né? Por graça de Deus, tanto aqui na Bahia quanto fora da Bahia. E é incrível, porque quando eu chego na casa das pessoas que me convidam para pregar além na sua igreja, comunidade, eventos, encontros, as pessoas me tratam com tanto amor, com tanto carinho, como se elas me conhecessem. Ó, e não, elas não me conhecem, porém elas conhecem o Cristo que eu conheço. Está entendendo? Então, por causa de Cristo, para eu pregar no Rio, você tem que me levar, minha filha. O povo do Rio de Janeiro pensa um bocado de herege, nunca me chamaram para ir para aí. Se me chamar, eu vou. Olha bem, então, assim, por causa de Cristo, eu trato o meu irmão com todo o amor que eu tenho. Por causa de Cristo, o meu irmão me trata com todo o amor que eu tenho. Pronto, vou fazer um tour no Rio de Janeiro, vou rodar o Rio inteiro. Então, o que eu disse é o seguinte, durante a perseguição cristã, esse símbolo do peixe era para identificar as casas dos cristãos. Então, quando um cristão estava passando fome, porque teve os seus bens roubados a mando do império, um cristão que não tinha sido identificado vai lá auxiliar esse cristão, ajudar em sua necessidade, por causa de Cristo. Falei isso em uma de nossas aulas e repito agora, baseado na Santíssima Liturgia. O que é que a liturgia nos diz? A liturgia nos diz, em um dado momento, né, já no final da própria liturgia eucarística, o amor de Cristo nos uniu.
O amor de Cristo nos uniu. E nos une na hora da dor e nos une na hora do júbilo. Então, lá antes de Constantino proclamar o edito, nos uniu na hora da dor, na hora do martírio, na hora do sofrimento. Mas agora era júbilo, sabe? Parece que eu estou lá naquele lugar agora, porque eu sinto um sentimento de alegria, como se eu pudesse perceber a tristeza e a dor indo embora, dando lugar agora à possibilidade de expressar o seu amor a Jesus de maneira abertamente. Agora eles têm liberdade para construir igrejas, irmãos. Agora não mais serão missas celebradas em catacumbas. Agora terão igrejas. Agora terão um altar digno, sabe? E nós iremos trazer para cá todas aquelas experiências que fazemos hoje. Porque ainda hoje, a gente tem. O meu altar está ali. Nós temos a prática de acender velas em nossas orações e ofertar. Porque naquele período era a vela o único meio que se tinha para trazer uma claridade dentro de uma caverna, dentro de uma catacumba. Como era que iriam ler as cartas de Paulo? Como era que iriam ler as cartas de Pedro? Está entendendo? Como era que iriam distribuir o corpo de Jesus Cristo, que São Justino já chamava de Eucaristia, o corpo de Cristo? Tinha que ter algo para iluminar. Ainda que veio isso aqui, ó, a luz, a vela ainda é uma ferramenta utilizada por nós, porque nossos primeiros, assim, o faziam para clarear os cultos, né? E o Apocalipse de São João também vai falar sobre as velas, os candelabros, né? Na hora do sacrifício do Cordeiro. Eu ainda um dia, se assim Deus quiser, terei para a gente aula sobre a beleza da Santa Missa, né? Esmiuçar o que é a Santa Missa. Outra definição, evangelizar. Agora os cristãos poderiam evangelizar abertamente. Agora poderiam pregar e dizer com toda liberdade, sem medo, Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro, que vocês conhecem como filho de Maria e de José, ele morreu, foi crucificado, ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos e há de voltar em sua glória para levar a sua noiva à igreja. E o povo agora não tinha medo de pregar, porque tínhamos autoridade, tínhamos autorização do Estado. O governo permitia que anunciássemos a nossa fé. E assim foi feito. Permitiu organizar dioceses, né? O lugar onde tinha bispo. Vocês já leram, não sei se vocês lembram disso, mas quando você lê o Apocalipse, principalmente no capítulo 2, e se não me falha a memória, no capítulo 3, existe as cartas enviadas às igrejas. Então tem a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, agora não recordo mais o nome das outras igrejas, e geralmente a carta de São João é bem assim, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. Você lembra disso? Não consigo, espero que vocês consigam recordar. O texto começa assim, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. As pessoas pensam que além de estar falando um anjo mesmo, né? Um ser perfeito criado por Deus. Mas não. Aquele anjo que é retratado no livro do Apocalipse, na verdade, são os bispos. Cada bispo que liderava uma diocese é chamado no livro de Apocalipse de anjo da igreja tal. Tanto que o anjo da igreja de Esmirna, sabe quem é? São Policarpo, que falamos na aula passada. Ele que era o anjo da igreja de Esmirna. Então, durante o governo de Constantino, eu fiz questão de separar alguns nomes de homens
que foram grandiosos nesse período, nasceram, né, e viveram nesse período, como Santo Antão, não sei se vocês já ouviram falar, mas Santo Antão, um homem de uma sabedoria, de uma santidade, mas tão grande, né? Ele vai se retirar no deserto. Santo Antão é aquele que passa um período considerável vivendo dentro de um cemitério, sabe? Para entregar-se única e exclusivamente a Deus, né? Santo Antão, ele tinha uma santidade, uma sabedoria tão grande que esse Constantino e os filhos vão até Santo Antão pedir oração e pedir conselhos para suas vidas. Então temos Santo Antão, Santo Onofre, Santo Atanásio, São Silvestre I, Papa, São Nicolau de Mira. Alguém aqui já ouviu falar de São Nicolau de Mira? Já sim. São Nicolau de Mira é o famoso Papai Noel. É, é ele. São Nicolau, ele é contemporâneo de Constantino. Inclusive, São Nicolau é um dos que estarão agora auxiliando Constantino num feito que foi necessário para a igreja, né, por ocasião de um padre que fez uma besteira e acabou prejudicando muita coisa da igreja. Então, Constantino faz uma ação e quem ajuda nessa ação é justamente São Nicolau de Mira, ou o famoso Papai Noel para quem é herege, né? Quem é católico, não. Quem é católico sabe que o nome dele é São Nicolau mesmo. Algumas ações que Constantino teve quando ele chega no poder e permite a vivência da fé cristã. Constantino, ele cria a Basílica de São João de Latrão. Queridas, São João de Latrão é chamada de a mãe de todas as basílicas, porque ela foi a primeira basílica construída. A primeira basílica construída é a Basílica de São João de Latrão. Por isso que tem uma festa dedicada à Basílica de São João de Latrão em nossa liturgia. Outra construção maravilhosa de Constantino foi nada mais, nada menos do que a antiga Basílica de São Pedro, a Basílica do Vaticano, construída a mando de Constantino. Claro, vai demorar séculos para chegar na perfeição que é hoje, mas quem deu início à construção, fazendo a primeira basílica, foi justamente o imperador Constantino. Construção da Basílica do Santo Sepulcro. Ele também, o que aconteceu foi o seguinte, o imperador, ele vai até o lugar onde teve o Santo Sepulcro e ele meio que destrói o local e faz um altar para Vênus, para a deusa Vênus, que era para apagar da memória dos cristãos que um dia foi ali que Cristo foi sepultado. Então, Constantino vai, derruba o altar de Vênus e faz agora uma basílica chamada Basílica do Santo Sepulcro, que, né, até hoje existe, passou por muitos problemas, tentando ser adquirida, né, tomada para si pelos muçulmanos, mas graças a Deus a igreja conseguiu lutar, e essa luta, aquilo que nós falamos, né, os cavaleiros templários conseguiram vencer os muçulmanos, não permitir que eles roubassem a Basílica do Santo Sepulcro, o que infelizmente não vai acontecer com outras igrejas, que será tema de uma de nossas aulas. Outra construção, no período do governo de Constantino, foi a Basílica da Natividade, ou seja, uma basílica dedicada, né, ali na região de Belém, dedicada à Santa Virgem Maria, e ao dia que o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, anunciou para ela que seria a mãe do Salvador. Um detalhe interessante: quem solicita a construção da Basílica da Natividade e quem influencia a construção da Basílica do Santo Sepulcro é, na verdade, a mãe de Constantino, Dona Helena. Por quê? Vamos lá. Constantino, até agora, até esse momento dos acontecimentos históricos, Constantino não é batizado.
tá? Isso é uma confusão entre historiadores do mundo inteiro. Constantino não é batizado. Tanto que existem historiadores que vão dizer que Constantino nunca se converteu. Mas aí depois eu vou explicar para você que isso não tem fundamento. Ele se converte, sim, tá? Qual era o problema? Constantino, ele era um político. E muitas vezes ele permitia que dentro do palácio houvesse, para agradar ao seu público político, ele permitia que houvesse ainda símbolos de outros deuses. E isso faz com que muita gente ache que ele não se converteu, porque o cristão, ele é sim, sim, não, não. Né? Ou ele é quente ou ele é frio. Morno, pela palavra de Deus, Deus o vomita. Porém, Constantino, ele não tinha essa, sabe? Tipo assim, não, sou cristão, defenda isso mesmo. Ele dizia, não, deixa eles à vontade, tal, tal, tal. Mas ele não dava a cara a tapa, por assim dizer. A mãe dele, por outro lado, era cristã fervorosa, tanto que ela, hoje, a mãe dele é Santa Helena, tá? Ele já não é São Constantino, embora, vai ser um assunto lá, toda hora falou isso, né? Porque tem uma igreja, a igreja ortodoxa, chamam ele de santo, mas nós, católicos romanos, não damos a ele esse título, tá? Então, Santa Helena, ela percebe o caminho que seu filho está tomando, e Santa Helena, ela quer saber onde nasceu Cristo, onde Cristo andou, onde Cristo morreu. E ela faz várias viagens peregrinas até Jerusalém. Uma dessas viagens, ela diz o seguinte: eu Oh, quero que vocês consigam para mim falei. a Vera Cruz, ou a cruz E amanhã? verdadeira. Amanhã. Oi, 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 tá com barulhinho. Vou colocar dentro de um prato qualquer coisa aí, porque o negócio tá, tem biscoito aí, senão o biscoito molhar. Mas que o seu Ronaldo, Cristiano Ronaldo não vai, aí? Pronto, resolvi. Então, Helena queria a Vera Cruz, saber onde estava a cruz verdadeira. E aí o povo disse para ela: Imperatriz, não tem como saber onde está a cruz verdadeira, porque o mestre foi crucificado há mais de 3 séculos. Se for ter alguma coisa, vai restar apenas resquícios da madeira. E não sabemos onde pode ter, onde pode estar. E ela fala: pois procurem todo esse lugar, eu quero que tragam para mim todos os resquícios, todos os sinais de cruz que houveram lá durante aquele período que os criminosos eram crucificados. E, queridos, conta-se a tradição que trouxeram cruz e mais cruz para pegar de caminhão e entregaram à imperatriz. E disseram para ela bem assim: como é que a senhora vai saber qual foi a verdadeira? Ela falou assim: o que me importa é que vocês tragam para mim todas. Como saber qual é a verdadeira? Eu já sei como é que eu vou fazer. Então, Helena chama vários enfermos que tem ali naquela região, e ela coloca para eles. Ó, viu, Kátia? Deus abençoe. Vai ficar salva, depois você vê, viu? Deus abençoe. Ela pega os enfermos e coloca para eles ir tocando em várias cruzes. Várias cruzes. E pasmem, quando chegava em uma cruz específica que eles tocavam, eles ficavam curados. Quem era cego enxergava, quem era leproso, a lepra caía, quem era aleijado andava, era instantâneo. E ela disse: essa é a cruz verdadeira. E leva consigo a cruz verdadeira, né? E manda construir ali, né, naquele lugar, a Basílica do Santo Sepulcro. Em 321,
porque 10 anos depois que Constantino se torna imperador, Constantino faz algo estupendo. Ele declara que em todo o Império Romano haveria um dia de descanso agora, e seria o domingo. Então, os cristãos que já tinham o domingo como Dominus, como o dia do Senhor, porque foi o dia que o Senhor ressuscitou, agora poderiam tranquilamente ir para a Santa Missa, e a missa começou a encher, porque antes, quem era cristão tinha que trabalhar até no domingo, então não podia ir para a missa. Agora não. Quando determinou o domingo como o dia do descanso, todo mundo descansando e os cristãos aproveitando para dar ao Senhor, né, o culto de latria, o culto de adoração digno ao Senhor nosso Deus. Mas nem tudo é flores. E eis que, ainda no governo de Constantino, Constantino e outras pessoas são influenciadas pelas falas e pregações de um padre, um sacerdote, né? O nome desse padre é Ário, A-R-I-O, Ário. O padre Ário, ele vai dar início a uma heresia, tá? Por isso que, mais do que nunca, aqui eu posso dizer abertamente, Ário, ele é um herege declarado. Ário, ele começa a espalhar a heresia de que Jesus Cristo não era tão Deus quanto a igreja dizia que era. Excomungado. Padre, viu? Ele era um padre, um sacerdote, tá? E muita gente acaba sendo seduzida, né, pelas ideias de Ário. Gente, quer ver uma pessoa que foi seduzida por Ário? E eu tenho uma dó, tenho uma tristeza disso, porque eu sou apaixonado por esse cara. E ele não é santo hoje por causa disso. Porque, infelizmente, ele foi seduzido por algumas conversas de Ário. Sabe quem? Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia não é Santo Eusébio de Cesareia por causa disso. Ele é chamado de um dos pais da igreja por causa dos escritos. Ele tinha escritos belíssimos, Ave Maria, escritos que ajudam até hoje a fé de muita gente no mundo inteiro. Porém, ele foi seduzido por algumas ideias de Ário, deixado-se levar, e a igreja não o deu a honra dos altares. Quando Ário começa a espalhar que Jesus Cristo não era plenamente Deus, igual o Pai, né, com a mesma substância do Pai, a igreja começa a rachar, porque alguns vão atrás de Ário. E aí São Nicolau bate de frente. Gente, São Nicolau, ele tinha dons anormais, viu? Anormais. Até como é que fala? Relatos de andar sobre as águas, a gente tem, viu? De São Nicolau. O homem tinha dons incríveis dados pelo Espírito Santo. São Nicolau é um dos que vai dizer a Constantino, né? Porque Constantino é seduzido por isso. Começa a gritar. Peraí, realmente não faz sentido um homem que nasceu de uma mulher ser Deus igual o pai que nunca desceu aqui. E aí, Constantino, o próprio Constantino, ele vai dizer assim, a igreja precisa fazer uma reunião urgente. E essa reunião é chamada de Concílio de Nicéia. O ano era 325. Esse concílio é exclusivamente para que os bispos do mundo inteiro, foram cerca de 300 bispos. 300 bispos. Tanto que Constantino tem que reforçar toda a segurança, porque se por um acaso, naquele dia, a igreja fosse atacada pelos inimigos e matassem todos os bispos, a igreja acabava ali. Porque se matar todos os bispos, quem é que vai ordenar novos padres? Se quem ordena padre é bispo. Então, Constantino faz uma segurança grandiosa para proteger, e os padres e bispos ficam ali, ó, pesquisando, estudando, lendo a palavra, meditando, para declarar
a heresia de Ário, até que Ário é declarado herege e é definido o famoso, que eu queria proclamar para vocês, o famoso credo, chamado de credo niceno-constantinopolitano, que a gente proclama ele geralmente uma vez no ano, na liturgia. O que é que diz o credo? A intenção era que declarasse quem é e o que é a fé católica genuinamente e que não poderia mudar ouvido a nenhum herege, a ninguém, ainda que dentro da igreja, que dissesse algo contrário. O credo diz o seguinte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, isso aqui é o que foi definido no concílio, tá? Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Aí a definição aqui para bater no arianismo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Não criado. Ele não é criado pelo Pai, porque ele existe desde sempre. Ele é gerado no ventre da Virgem, tá? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. Se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dará vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Sou apaixonado. E ali acabou a heresia ariana. E aqui acaba também a nossa aula. Uma ligeira, né? Olha bem, algumas curiosidades aqui. Constantino nunca foi papa, tá? E você vai escutar aí alguns hereges dizendo isso. Ah, o papa da Igreja Católica foi Constantino, porque ele que fundou. Quando alguém fala isso, você fala, ô herege, calha a sua boca, porque antes de Constantino já tivemos vários papas, Pedro, Cleto, Clemente, e você vai citando os que você lembrar, viu? Aí você, antes de Constantino, nós tivemos santos e grandes homens e mulheres que morreram pela fé. Aí você vai dizer, Constantino foi o homem que permitiu o culto cristão e acabou com a perseguição à nossa fé. Só isso. Quer dizer, só isso não, Andy. Muita coisa. Outra curiosidade, ele nunca escreveu nenhum texto bíblico. Porque tem gente que acha que Constantino também escreveu alguma parte da Bíblia ali e tal. Outra mentira. E um detalhe interessante que eu queria passar para vocês é que Constantino ele só deixa para ser batizado praticamente às vésperas de morrer. Mas tem uma justificativa. Aquele período, na verdade, ainda hoje, né? A gente lembra, pela nossa catequese, que quando uma pessoa é batizada, automaticamente todos os seus pecados são perdoados. Não é verdade? Pelo batismo. Então era isso que Constantino tinha na mente. Que ele iria ser batizado no final da vida, perto de morrer, porque assim todo o pecado dele era perdoado. Mas bestalhado, porque se ele tivesse batizado antes, ele poderia ter, além do sacramento do batismo, sacramento da penitência, da confissão, sacramento da Eucaristia.
Ah, perdeu. Mas mesmo assim, não tira dele os méritos de um grande homem, um grande imperador. Quero agora, antes de sugerir as leituras para os próximos dias, que vai ser uma leitura só, na verdade, quero saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum adendo. Quando o senhor ficava falando sobre a missa, a catacumba, salões, lugares assim, eu lembrava do filme de Santa Bárbara, que a mãe dela era católica, o pai não era, mataram a mãe dela e o pai se converteu no final da morte dela e ele tinha muito medo porque a mãe morreu e ele morreu. É o senhor falando sobre o relato da perseguição, eu estava lembrando claramente das imagens do filme, que tudo que você falou refletiu muito na vida dela, de Santa Bárbara. Muito linda a história dela. E tem E o filme no YouTube. martirizada. Agora sim, Iris, aquele filme, ele tem... Assim, não que todos os filmes serão fidelíssimos à história, tá? Existe algo chamado licença poética que dá a eles a liberdade para fazer algumas alterações. Mas o filme de Santa Bárbara falta algumas coisas muito importantes. Inclusive, um dos maiores perseguidores de Santa Bárbara é justamente o pai dela, sabe? Pela tradição, isso chega até nós. O pai de Santa Bárbara, só aproveitando essa fala de Íris, o pai de Santa Bárbara, gente, ele manda Santa Bárbara para um prostíbulo, para ela perder a virgindade e acabar com esse negócio de cristianismo, sabe? E o que é que acontece? Todos os homens, e ela era muito linda, né? Linda, linda, linda demais, todos os homens que vão tentar, tentar possuir Santa Bárbara, eles acabam sendo convertidos por ela na hora ali do ato. Isso vai enfraquecendo, né, a, não, o poder daqueles que estavam perseguindo Santa Bárbara. Conta um relato que Santa Bárbara ela é martirizada pelo próprio pai, sabe? Que o filme não traz sob essa perspectiva. O pai, ele arma para ela um, um casamento, o noivo está já esperando para o casamento, e ela, sendo obrigada a ir para o casamento, ela não vai, e o pai ordena que os homens vá buscá-la. Junta dezenas de homens para buscar, para pegar Bárbara. E ela se torna pesada como uma rocha, e os homens não conseguem tirá-la do lugar, sabe? Para levá-la até o possível noivo. E aí, voltam até o pai e dizem ao pai dela que ela não aceitou vir e que ela estava imóvel, né, não conseguia mexer, eles não conseguiam movê-la, e não saber por que não conseguia movê-la. E aí, conta, vamos lá, né? A não ser que haja duas versões, como foi a versão de Constantino. Então, a história ela não é uma ciência exata, né? A história é uma ciência humana. Mas o relato que eu tenho do martírio de Santa Bárbara é esse. E segundo o relato, o pai vai até ela e diz para ela: se você não pode casar com ele, casar, viver também a sua fé cristã, você não vai. E ele acaba degolando, né, Santa Bárbara com um golpe. E o que acontece? Quando Santa Bárbara cai no chão morta, dos céus, um raio atinge o pai. Por isso que ela é chamada de defensora, né, contra tempestades, raios e companhia limitada. Professor, mas então foi Deus que mandou o raio? A Bíblia diz o seguinte: ai daquele que tocar no meu ungido, nos meus profetas. Ai daquele. Quando ele atinge Santa Bárbara, ele também é atingido. Assim conta o relato.
Mas o filme, gente, o filme é lindíssimo, viu? Aconselho qualquer um que puder assistir, vocês vão gostar. Além de Iris, mais alguém quer dar alguma contribuição, falar alguma, sanar alguma dúvida, dizer o que entendeu a respeito? Ou já posso seguir para orientações finais? Orientação final. Anote aí agora, por favor. Vocês irão ler, pelos próximos dias, os parágrafos 830 a 856 do Catecismo da Igreja Católica. 830 ao 856. Anotado? Leiam. Vocês que já amam a igreja irão se apaixonar mais ainda por essa leitura do catecismo. Quem não tem o catecismo físico, gente, você pode tranquilamente fazer pelo... Isso, Eni, excelente. Você pode tranquilamente fazê-lo ali pela internet, lá, sem baixar em PDF. Você bota ali, ó, Catecismo da Igreja Católica no Google, aparece ele inteiro. Você já vai lá no parágrafo 830 e no parágrafo 856. Eu vou encerrar aqui a chamada, tá? De nossa aula, porém, eu vou passar a informação para você depois que eu encerrar a chamada, então não saiam, dê-me ao menos 2 minutinhos. São 9h05, acho que dá para termos essa tolerância aí. Deus abençoe. Aguarde um minutinho só. Deixa eu encerrar aqui.